Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos, a evolução dos metais. Boa noite. Vamos falar hoje sobre as eleições 2020. Os cenários que já se apresentam, as possíveis coligações, quem são os possíveis candidatos, se nós vamos ter a polarização de sempre e um pouco sobre o cenário nacional e como ele pode influenciar nos cenários locais e regionais. Está com a gente aqui hoje à noite o mestre em administração pela Unicinos, MBA em marketing pela SPM, escritor e consultor em planejamento de imagem, Marcelo Beltrán, e o especialista em pesquisa de opinião e análise de cenário, sócio-diretor do Instituto Métodos, Jefferson Jacques. Não percam o Cruzando as Conversas dessa noite, com vocês até às 11h30 da noite. Curtam, compartilhem e deixem aqui a sua opinião no número do WhatsApp que vai aparecer aqui na tela a seguir. Então, eu vou começar largando a primeira pergunta na mesa, que eu tenho muita curiosidade em saber. No entendimento de vocês, nesse cenário nacional que a gente tem, quais podem ser as maiores influências no cenário eleitoral do ano que vem? Se eu posso começar pedindo licença para o Marcelo, eu acho que o governo Bolsonaro será, sem sombra de dúvida, uma forte influência, só que a gente precisa ver até as eleições, que nós temos um ano ainda basicamente, para que lado isso vai, se vai continuar como está, se vai acelerar, desacelerar, enfim. Eu repito sempre que me perguntam, uma das coisas que a gente mais ouve nas pesquisas, em qualquer lugar do Brasil que a gente faz hoje, é emprego. Emprego, as pessoas continuam esperando uma geração grande de empregos, né? A gente sabe, a gente vê pelas notícias que foram gerados aí 300, 400 mil novos empregos, mas o contingente de desempregados é tão grande que isso acaba afetando poucas pessoas, né? Então, acho que um dos cenários mais importantes será, sem sombra de dúvida, o governo Bolsonaro, o desempenho dele. Desempenho do governo Bolsonaro. E Marcelo? Boa noite. Boa noite. Eu vou dar um passo atrás no sentido de pensar algumas variáveis que estão correlacionadas com esse tema, né? O cenário político ele deriva aí de alguns elementos, né? Economia, né? E eu concordo com o Jacques, né? A questão do emprego é um elemento chave, né? A questão tecnológica, né? Nós estamos olhando assim para 2021, 2022, a questão da tecnologia com certeza vai nos trazer surpresas aí, né? Ela tem sido uma evidência aí de avanços significativos na forma de comunicação das pessoas dos candidatos com as comunidades, com a sociedade, né? Depois eu até vou trazer outros elementos que eu enxergo que estão ligados nessa questão tecnológica. Tem a questão das contas públicas, né? Que a gente, olhando para 21 e 22, né? Digamos assim, há uma expectativa de uma reversão do quadro nacional, né? Mas isso ainda não ocorreu este ano, né? O ministro da Economia está fincando raízes em alguns temas aí que são relevantes para a alteração do quadro de emprego que o Jefferson trouxe, né? A questão da opinião pública, né? E essa questão é uma questão ampla, né? Quer dizer, como é que a opinião pública, né? Enfim, entre os jornalistas é comum dizer que não tem opinião pública, mas opinião publicada, né? Uhum. Ou seja, essas coisas são construídas, né? Mas, enfim, né? Quer dizer, a gente tem pela primeira vez um quadro ideológico no país distinto do que a gente teve nos últimos 30 anos, né? Eu acho que a gente vai poder explorar isso mais no programa, né? Uhum. E a questão que eu diria sociocultural, né? Que é uma variável que a gente estuda no planejamento de cenários, né? Que é comportamento, é grupos de pressão, né? A gente está agora nesse mês de setembro vivendo aí a variação de um tema sociocultural que é a questão ligada à educação, à pornografia, enfim, há um conjunto de temas aí que estão mexendo com as pessoas em todos os cantos. Então, que a gente chama de questão cultural, né? Questão cultural.
Não, eu concordo contigo, mas alguns destes já estão muito fortes para 2020 e vão exercer influência direta na eleição do ano que vem. Isso eu não tenho dúvida. Dentro desse quadro, que a gente vê esse posicionamento das forças políticas muito polarizadas entre esquerda e direita. No Rio Grande do Sul, elas sempre foram polarizadas entre trabalhistas e antitrabalhistas, PT, anti-PT, e agora a coisa mais ou menos ficou entre direita e esquerda. Olhando assim só para o cenário de Porto Alegre, a gente teve recentemente vários nomes pré-lançados, né, pré-candidatos de diversos partidos, onde eu acho que 70% dos nomes que foram colocados até agora são nomes de esquerda. E nessa vez, até o momento, né, que a gente sabe que muita coisa acontece até a eleição, coligações, pessoas que retiram candidatura, partidos que lançam candidatos só para se fortalecer e ganhar peso, né, na disputa, mas mais da metade são mulheres. É a Juliana Brizola pelo PDT, a possibilidade de vir a Maria do Rosário ou a Sofia Cavedon pelo PT, a Luciana Genro pelo PSOL, a Manuela pelo PCdoB, a Anne Ortiz pelo Cidadania, mas a Anne não é uma candidata de esquerda, apesar de que o Cidadania até há pouco tempo, PPS, ainda era integrante do Foro de São Paulo, mas ela não é uma candidata de esquerda. A gente tem um nome lançado aí, a princípio, do Walter Nagelstein, que estaria indo para o PSD, o Melo no MDB. Esqueci alguém, tem mais gente aí. A Nádia, que não tem ainda PSL, uma definição também, partidária, o PSL, né, com o Rui Irigaray, o Marquesan concorrendo à reeleição com mais de 80% de rejeição, não sei se mudou isso em algum cenário. O PP, que talvez vá ter candidato, tem vários nomes colocados aí, a Mônica Leal é uma delas, o Gustavo Paim. Ou seja, é um cenário que a gente olha hoje e a gente teria só em Porto Alegre uns 14 pré-candidatos. Fala para mim sobre isso. Pois é, assim, eu vou entrar numa área do Jefferson. Assim, não, é uma área nossa. Hoje é uma área nossa. A que eu vou entrar agora, né, que é a questão das tendências aí, né? A gente está, pela primeira vez, vivendo um quadro muito distinto dos outros anos, né? Eu vou fazer uma simplificação, tá? É sempre perigoso isso. Mas assim, vamos dar de barato, tá, que tem 25% da população que está na esquerda, né? Esse voto, né, pode acontecer o que acontecer, esse já voto foi muda. maior, né? Já foi maior. Já foi 30, 32, tá? E outros 25 estão na direita. Tá? Aconteça o que acontecer, essas pessoas vão manter a sua posição. Esses dois grupos, na minha opinião, modesta opinião, eles são grupos com voto mais qualificado. Assim, são pessoas que militam, que têm preferência, que acompanham, que leem, que se informam. Né? Então, são votos mais qualificados do ponto de vista da educação. Então, o que sobra? Sobra 50%. Né? Quem é esse 50%? Aí o Jefferson vai poder nos ajudar hoje. Né? Na minha opinião, esse 50% é o que a gente classifica lá com a classe média e média baixa. Tá? Ganham de 1 a 5 salários mínimos. Né? Um dos grupos ganha de 1 a 2 e o outro de 2 a 5. Então, é gente que ganha R$1.000 a R$5.000. Né? Pô, mas como é que se mexe este grupo? Né? Esta é a questão. Eu acho que este voto, tem muita gente diferente aí. A instrução dessas pessoas é menor, nos costumes são conservadores, o que é bom para a direita, mas estão vivendo como nunca a crise do desemprego, estão próximos do desemprego, isso é bom para a esquerda. Né? Então, e aqui eu não estou emitindo opinião, eu estou fazendo uma constatação. Se o governo for bem na economia, é bom para o governo. Esse eleitor é um eleitor pragmático econômico, ele vota pelo bolso, a grande maioria. Vivem nas grandes regiões metropolitanas do Brasil, nos bairros, não necessariamente bairros de classe média alta e bairros de gente digamos, com grana, né? Como a gente costuma dizer vulgarmente. Né? Então, como vai se mexer, Jefferson, esse 50%, né? Que não tem posição? Antes dele responder, eu quero deixar uma outra provocação.
geralmente são essas pessoas, essa parcela da população que mais sente os efeitos, não só da questão da crise econômica, quanto da falência do próprio Estado, na questão da saúde, da educação, da infraestrutura, a falta de saneamento, falta de estrada, etc. Então, assim, esse recurso, essas pessoas estão mais bem instruídas do que antes, porque hoje tem muita gente, nesses 50%, que já percebe que o que falta na área onde eles vivem foi tirado de alguém pela corrupção, tá? Isso foi um percentual muito grande dessas pessoas acabaram votando no Bolsonaro pelo voto Lava Jato, pelo voto da limpeza política, etc. Mas principalmente porque viram nele uma saída possível para a crise econômica, ou uma possibilidade de sair da crise econômica. Com todas essas reformas que a gente viu que estão sendo feitas esse ano, não são 100% do que a gente gostaria, mas tem a MP da Liberdade Econômica, que vai aí possibilitar um monte de novos empregos, né? Uma redução de burocracia, tem a reforma da Previdência, vai ter a reforma tributária. Então, estão sendo dados os passos, tem acordos comerciais novos sendo fechados. Tudo indica que nós vamos ter um cenário econômico muito mais dinâmico o ano que vem do que foi esses últimos 3 anos parados, andando para trás. Eu concordo. Muda esse cenário dos 50%? Eu quero que tu fale um pouco sobre a teoria do não voto. Eu tenho alguns pontos, assim. Primeiro, eu acho... Vamos falar de Porto Alegre aqui no primeiro momento. Eu acho que esse 25 da esquerda e 25 da direita é um pouco menor. Eu te diria, grosso modo, 20, assim, arredondando. Então, nós teríamos 20 de um lado e 20 do outro. Porque o PT, por exemplo, a esquerda clássica, né, aqui de Porto Alegre, sempre foi vanguarda para uma série de coisas no Brasil, acabou perdendo com com a Lava Jato e tudo que foi descortinado. Algumas pessoas, não todos, né, porque tem gente que é militante mesmo, enfim, acredita ali no partido, na causa, mas algumas pessoas abandonaram. Então, assim, a gente teve uma votação do PT no ano passado aqui, que girou em torno de 18%, se eu não me engano, de 18% dos votos, né, para o governo do Estado. Então, assim, houve um esmorecimento. Um dos indicadores disso é que a gente sempre nas pesquisas, a gente pergunta se o eleitor entrevistado, né, a gente pergunta se ele tem um partido de preferência e se tem um partido que ele rejeita. Né? Historicamente, o partido com a maior preferência no Rio Grande do Sul sempre foi o PT, historicamente. E hoje o que a gente vê nas cidades que a gente visita é que não é mais o PT. O partido com maior preferência, Fernanda, chama-se PSL. Porém, assim, o PT historicamente tinha 20% a 25% de preferência e tinha algo em torno de 8% a 10% de rejeição. Hoje os números do PT caíram para 8% a 10%, grosso modo, assim, varia de cidade para cidade, o tamanho da cidade influencia, a industrialização, enfim, a dinâmica econômica da cidade acaba influenciando, mas gira em torno disso. O PSL tem, vamos falar, números médios aí, 11%, 12%, 13% de preferência, uma rejeição menor. Então, o PT... Esses dados são inverteu. Da tua última pesquisa do Instituto Métodos? São de várias pesquisas. O PT tinha em torno de 22% a 25%, uma rejeição de 8%. Hoje o PT tem de 8% a 10% e uma rejeição de 20%, 22%. Inverteu, virou a roda. Em cidades variadas, né, aqui do Rio Grande do Sul. Então, assim, isso é uma marca, né? Claro que... É difícil de reverter isso. Mas, Jefferson, deixa eu te colocar uma questão assim, ó. Assim, na minha percepção como cidadão e como eleitor, eu não lembro da gente ter um período histórico com uma direita estruturada. Né? A gente tinha PFL, PDS, Arena, né? Num centrão, aquilo era um grande centro, né? Um centro elástico, né? Que vinha de um poder hegemônico ali também. E depois veio o PT em 1979, né? E estruturou o partido e ocupou o espaço hegemônico da esquerda. PSDB, PCdoB e PSOL, né? São elementos ali aleatórios no conjunto, né? E nunca tínhamos tido um momento, né, em que a direita tivesse estruturado. Então, esse, para mim, é o grande fato
É o grande fato político. Existia só um viés de discurso. Era sempre um discurso de um lado. E o outro lado só se defendia, era reagente, né? Exatamente. E aí ele passou a ser protagonista. Então, eu acho que essa foi a Há diferença. uma correlação nova. Exatamente. Né? Então, assim, hoje ele toma um ataque e reage com peso. Mas né? deixa eu fazer uma Mas eu gostaria de voltar. Eu já te devolvo, é que isso aí me levantou uma dúvida muito grande, tá? Eu acho que a direita, ela esteve unida na eleição do Bolsonaro porque havia um inimigo em comum. Eu não vejo essa direita estruturada no Brasil. Eu vejo que essa direita ela pode se aglutinar em torno de determinados candidatos se houver um inimigo de esquerda em comum. Mas essa direita está uma guerra aberta. Eu ousaria dizer que a gente já vive, os telespectadores vão me atirar pedras agora, mas eu vou arriscar, que a gente tá pensando alto aqui. Nós já vivemos a era do pós-Lula e do pós-Bolsonaro. Veja, não estou dizendo que o Bolsonaro acabou, mas ao ele se instalar, em algum momento, alguém vai suceder ele aí, né? Não é eterno, né? Então, o que vai acontecer com essa direita que é a tua pergunta, né? O que vai acontecer? Eu só vou colocar um dado assim. Eu acho que a gente está num momento agora, 2019, tão barulhento do ponto de vista dos acontecimentos. Tem tanto ruído, tem tanta tensão. Todos os dias tem coisas acontecendo, é incrível. Pega só o desalinhamento. Eu nunca vivi isso. O desalinhamento entre legislativo, executivo e judiciário. Eu nunca vivi isso. Eu não lembro de poder, disso. um usurpando o outro. Então, esse tecido que a gente chama de tecido, né, Jefferson, ele está como nunca esteve antes. Então, eu sinto que, do ponto de vista nacional, é muito complicado fazer. Agora, eu acho que, do ponto de vista local, acho que o Jefferson traz elementos que eu acho que fazem sentido. Não é toda direita que compreende que tu não desmancha 30 anos do que foi feito aí em 6 meses. Em uma eleição. Não é toda direita que entende que há uma guerra cultural sendo travada diariamente em cada vez que se traça uma política pública nesse país, para desmanchar o que foi feito, para tirar esse aparato todo que foi construído. Então, assim, essa parte da direita que votou no Bolsonaro porque era anti-esquerda, porque era lavajatista, etc., mas que não se dá conta do que ainda tem que ser feito, ela dispersa. Ela desestrutura. Concordo, hein? Né? Concordo, ela não está unida. Concordo. Ela não tem aquela visão como a esquerda tem unida, de temos um inimigo comum. É o conservador, é o liberal e é o cara de direita. E eles se odeiam entre si, mas eles não brigam da porta para fora. Eles são uma força unida. Por isso que, assim, todas essas mulheres que eu citei aqui, candidatas de esquerda, vocês podem escrever que elas vão estar todas juntas no segundo turno, numa grande frente de esquerda para derrotar qualquer outro candidato. Mesmo que elas se odeiem. Tu sabe disso, né, Jefferson? É o que a gente tem visto nas eleições, né? Eu quero voltar lá no ponto, tá? Então, assim, os números, eu diria que são em torno de 20 para um lado, em torno de 20 para o outro, porém muito barulhentos. Nós estamos falando de 40%, porém muito ruidoso, muito barulhento. Nós temos o fenômeno do não voto em Porto Alegre. Eu até mandei segundos antes do programa para a Fernanda aqui um gráfico que eu construí lá no Instituto Metros, que nós construímos com dados desde 1996 em Porto Alegre, e o número de pessoas que não votam em alguém, que votam em branco, nulo ou não comparecem, que é o maior número, são as pessoas que não vão mais votar. O número não para de crescer e disparou nas últimas 3 eleições, 2012, 2012 e 16. E 2008 foi um pouquinho superior, ela girava em torno de 19% e atingiu mais de 40% agora na última eleição municipal de Porto Alegre. Nada nos diz, aliás, as pessoas continuam nos dizendo que continuam com esse potencial de não votar. De não irem votar no dia da eleição. Posso citar o dado aqui? Pode, claro. Tô com o gráfico na mão, tá? De 1996, nós tínhamos branco, eu só vou direto do primeiro ano para o último ano, tá? Mas sempre foi crescendo. De 96, a gente tinha 1,6% votos branco. Em 2016, a gente tem 5,7%. Nulo, em 96, era em torno de 3,4%.
Em 2016, 13,4%. A abstenção em 96, 14,3%. Em 2016, 25,3%. O não voto, que é a soma de todos esses, em 96 era 19,3%. Em 2016 chegou a 44,3%. A gente teve um fenômeno em Porto Alegre, que o Marquesan foi o segundo mais votado, o primeiro lugar foi o não voto. São Leopoldo teve o mesmo fenômeno. Mas isso não é um fenômeno só aqui do Rio Grande do Sul e de Porto Alegre. Mas é importante nós fizemos um estudo ali por junho, julho do ano passado, em toda a região sul do Brasil, Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre. Nós fizemos grupos qualitativos onde os participantes selecionados eram pessoas que alegavam que não iriam votar. Então nós queríamos entender este público não votante, que dizia que não iria votar. E nós estimamos, através das pesquisas, porque a gente trabalhou em vários estados do Brasil no ano passado, que nós teríamos em torno de 40 a 45 milhões de pessoas que não iriam votar. Muita gente. E nós tivemos algo próximo a 44 milhões de pessoas. Jefferson, essas pessoas, elas... A maioria não vai votar. Tá, pois é, isso que eu quero te perguntar. Elas estão completamente fora da arena política, elas não voltam, mas elas são impossíveis de serem resgatadas? A gente tem até o perfil disso, Fernanda. Eu te mandei uma parte do estudo, depois eu te mando mais dados. Mas tu tem, assim, majoritariamente mulheres declarando que não querem mais votar, classe B e C, C+, e pessoas que dizem que estão decepcionadas. A palavra é essa, decepcionadas com a política. Elas não traçam assim, um perfil do candidato que elas poderiam vir a votar? Não, elas estão decepcionadas com o processo todo. Entende? Elas dizem assim, a gente troca, mas eles não resolvem os problemas persistem. Porque não são as pessoas, é o sistema, né? Aí é que tá. É o Aí sistema, é que tem que mudar mais, tem que cavar mais para fazer com que mude isso, né? Então existe essa decepção. Isso está em todos os locais? Claro que não, mas está eu diria que esse sentimento ele é muito forte no Brasil todo. Porém, assim, existem prefeitos que a gente avalia, administrações, né? Vamos não falar na pessoa, mas na administração. Tem administrações que a gente avalia e a administração é aprovada por 75% da população. Esse então, voto é mais presente em cidade grande ou cidade pequena? Grande, tem essa correlação? grande. Quanto maior a cidade, do teu representante, né? Quanto maior a cidade, exatamente. Porque na cidade pequena do interior, a pessoa tem o celular do prefeito. Quando dá um problema grave, ela liga pro prefeito ou para alguém. Ou pro vereador, ou ela vai lá na prefeitura, ela vai no vereador, vai lá na Câmara de Vereadores. Os problemas são resolvidos mais rapidamente, mais facilmente, enfim, mais proximamente. Porque isso é uma coisa interessante, né? Quando a gente fez aquela pesquisa em maio, que a gente divulgou os dados, que a administração de Porto Alegre era rejeitada por 86%, o que as pessoas diziam para os... Não estava no questionário isso, mas voluntariamente as pessoas citavam para os pesquisadores. Eu fui iludido por uma campanha muito bonita. Só que no dia seguinte, aquilo não existia, entende? Então as pessoas dizem o seguinte, eu estou decepcionado. É um refluxo. E aí vem um monte de coisa. Os sentimentos são, naquela pesquisa de maio, eram palavras assim terríveis, coisas contra a administração, contra o que eu não quero que seja a minha cidade, entende? Isso se repete em várias cidades, não em todas, volto a dizer, tem cidades que têm aprovação. Mas tudo depende muito, cada eleição é um cenário, né? A gente teve a eleição passada, sim, essa coisa do troca o PT ou não troca o PT, o Bolsonaro vai, me lembro no Acre lá, né, que tu até conhece, uma moça disse assim, o Bolsonaro é um desinfetante que nós vamos usar, ele não é um cara talvez para sempre ou para ser 8 anos presidente, esse é um sentimento mas muito este comum. É um momento que a gente precisa dele. Depois a gente vê, se ele for bem, se ele for bem, a gente reelege ele, mas se ele não for bem, a gente procura um outro lá na frente, né? Então assim, o cenário era aquele. Qual será o cenário da eleição de Porto Alegre? Mas o não voto vem crescendo. Vem crescendo. É uma tendência que vem se confirmando. Eu acho, assim,
percepção, né? Em Porto Alegre, esses números são muito expressivos. 40,3% Eu acho que talvez esteja coisa. chegando no limite, só que a gente não pode considerar que nós não contaremos com 44% dos eleitores. É uma coisa... É como se o voto não fosse mais obrigatório, as pessoas não vão. E quando a gente perguntava, mas por que tu não vai? Ah, porque a multa é R$7, depois eu vou lá e pago R$7. Mas na hora de reclamar são os primeiros. Sim. Nós temos um outro fenômeno também que afeta. Essa crise toda que começou lá em 2010, 11, 12, enfim, que veio se arrastando e agora dá sinais de que está começando a virar a fita, né? Ela gerou o quê? Muito desemprego. Esse desemprego... a pessoa normalmente que tem emprego, ela tem um plano de saúde, ela tem uma renda, talvez o filho estude numa escola particular e tal. Quando vem a crise, você corta o plano, você tira o filho da escola particular, você começa a usar mais os serviços públicos. O que os prefeitos têm nos dito? Os números têm crescido, nós tínhamos X pessoas que utilizavam os postos de saúde e esse número não para de crescer. Por quê? Porque os planos de saúde, ou a pessoa perdeu através do emprego, ou ela não consegue mais pagar, né? Porque os reajustes, essa semana até vi que os reajustes dos planos de saúde foram 3, 4 vezes maior do que a inflação nos últimos 15 anos, se eu não me engano. Né? Claro que foram agregados novos tratamentos, mais complexos, etc., que encarecem, só que foi muito acima da inflação. Então, assim, está jogando um contingente de pessoas no colo do administrador público. Isso tem um preço. Aí os administradores dizem o seguinte, olha, há 20 anos atrás, alguns que foram prefeitos, né, há 20 anos atrás, eu já fui prefeito, era melhor, tinha mais verba, era mais organizado, tudo era mais organizado. Hoje eu tenho atraso de repasse do governo do estado, eu tenho atraso de repasse, eventualmente, do governo federal, e o número de pessoas... Mais gente defendendo o prefeito, mais gente criticando o prefeito. Deixa eu provocar o Marcelo. E as redes sociais dentro desse processo todo? Isso aí é uma o cara vai no posto, demora depois. 1 hora para ser atendido, ele pega o celular e descasca o administrador. As redes sociais vai ser um bloco à parte desse programa de hoje. Eu quero fazer uma provocação para o Marcelo, como consultor de planejamento e imagem. Marcelo, como atrair? Seria, obviamente, encontrar, sim, o tesouro perdido. Qual é o conselho que tu daria para um candidato ou para um partido que quisesse recuperar pelo menos uma parte desse eleitorado para o ano que vem? Porque a gente está falando em 40,3% das pessoas, com metade disso tu elege um prefeito. Tu leva para o segundo turno. Tu leva para o segundo turno. A questão, a gente na comunicação tem um termo, né? Esses termos da moda, né? Eles são sempre delicados e às vezes são fúteis, eles se esvaziam logo, né? Mas tem um tema chamado narrativa, né? Narrativa. O que é narrativa? A narrativa é a forma como tu conta algo para outra pessoa, né? Como comunicador conta, como jornalista conta, né? Como historiador conta, né? Como um militante conta, enfim. Eu não vou nem olhar para as narrativas das redes sociais, porque essas, assim, essas patrolam tudo, essas são avassaladoras, essas são liquidantes, assim, elas são muito violentas. Mas eu estou falando da genuinidade, do aspecto genuíno, né? Dos conteúdos que um candidato precisa estabelecer com o seu público, né? E aí, trabalhar com a verdade, né, é um elemento fundamental, né? Veja, né, as pessoas podem acusar o Bolsonaro de tudo, né? Menos é que ele não é verdadeiro, né? Elas podem dizer, olha, ele é um idiota, ele é um imbecil, ele é isso, ele é aquilo. Agora, ele não mente, né? Ele não mentiu durante a campanha. Ele é até o que a gente brinca, né? Ele é um sincericida, né? Ele é tão sincero que ele se prejudica pela sinceridade, né? Claro, e não estou entrando no mérito do valor e do conteúdo ideológico das ideias dele, tá? Das coisas que ele defende. Não estou entrando nisso. Mas eu estou entrando na narrativa que ele faz. Então, eu acho que Porto Alegre e as capitais e as cidades estão aí, ano que vem, né? Tem pouco a fazer, né? Embora 2020 vai ser um ano intenso na cidade, né? Sabe-se que o governo municipal preservou recursos, que vai ter uma capacidade de inversão na cidade expressiva, né? É o ano em que
o novo imposto, o novo IPTU vai pela primeira vez vigorar, né? Quer dizer, pela primeira vez o pagador de imposto vai abrir o talonário lá que a prefeitura manda lá e vai ver o valor que se alterou no imposto dele, né? Então, o Marquesan vai entregar, né? Mas ao mesmo tempo ele vai ter outras restrições. E eu vou assim, eu vou dar uma opinião, tá? Eu não me furtaria a dar, não fui pedido para dar isso, mas assim, eu acho que tem 3 cavalos corredores aí, eu acho, né? Acho que o Marquesan, o Melo e a Manuela, né? Eu acho que esses 3 cavalos aí, eles vão para a largada, né? Com jockeys qualificados, né? Com jockeys que sabem correr. Bom, como vai se desenvolver esse ano? Bom, eu não me atreveria hoje a emitir um juízo de valor sobre os resultados. Não me atreveria, porque tem muitos fatores que podem ocorrer. No plano nacional, muito menos ainda, porque é o que a gente falou até antes aqui, né? Todo o quadro, né? O quadro político, o quadro de emprego, o quadro da economia, o quadro das contas públicas, o quadro da previdência, o quadro da reforma tributária. Quer dizer, a gente tem um conjunto de fatos nacionais que eu não tenho capacidade hoje de estimar, né? Eu acho que o Bolsonaro é candidatésimo, né? É um nome fortíssimo no campo dele, né? Agora vem um monte de gente aí, né? Vem alguns cavalos corredores também em nível nacional. Eu fico me perguntando que tamanho terão os candidatos, como que hoje é impossível de mensurar isso, mesmo com as pesquisas, né? Porque é uma coisa que vai acontecer ao longo da própria campanha eleitoral e vai depender muito não só da performance do Bolsonaro, como até da participação dele, eventualmente, em campanhas, quais cidades que ele vai priorizar, enfim, do Brasil. Importante. Provavelmente as principais capitais, não sei qual vai ser o critério, mas ele vai ter que ter um critério, porque ele não vai poder andar por todo o Brasil, enfim, embora o partido dele deva almejar ter o maior número possível de prefeitos. Mas, assim, que impacto os candidatos do PSL, sejam eles quem for, aqui em Porto Alegre tem um candidato pré-lançado, né, que aparentemente está definido pelo partido, que impacto terá a participação não só da performance enquanto governo, mas também do candidato, do presidente, né? Isso ainda é imensurável, né? Não só aqui, como em vários outros lugares, né? A gente não pode esquecer que todos os partidos, os tradicionais, que a gente fala que estão lá dentro do centrão, lá, né, que tem as maiores bancadas e tal, vão se mexer, obviamente, todos eles sofreram impacto na eleição do ano passado, em número de deputados e uma série de outros impactos, né, por N fatores, não vou citar aqui, mas esses partidos todos vão tentar se agrupar para tentar retomar espaços perdidos para o próprio PSL, né? Então, assim, MDB, todos os partidos, o PDT, o PSD e vários outros partidos de porte lá de Brasília, inclusive o PT, acho que vai tentar retomar alguma coisa aí, não sei que estratégia eles vão usar, ninguém sabe o que vai acontecer até lá também, em função dessas condenações do Lula. Toda hora tem um habeas corpus lá que é julgado em meia hora lá pelo Supremo, né? Mas, enfim, tudo isso ainda é uma fumaça que a gente não consegue enxergar. Mas tem algumas coisas que a gente consegue mapear, né? Algumas coisas que eu falei, assim, a grande indisposição do eleitorado para comparecer à eleição, a grande inconformidade com os gestores, de uma maneira geral. Enfim, é um cenário que a gente está mapeando dia a dia aí para tentar entender o que vai acontecer, né? Eu só queria fazer um comentário. A gente às vezes emite opinião, assume o risco, né? Mas enfim, eu citei os 3 nomes, Marquesan, Melo e Manuela, por dois quesitos, né? As estruturas partidárias e ou capacidade de alianças, né? Sim, dizer, claro. São as duas, né? Eu concordo. A Manuela juntando todo um campo da esquerda, né? O Marquesan do centro para a direita, bom, e o Melo acavalando nos dois grupos aí, ele transita, né? Então... Eu também acho. Eu acho que a visibilidade que a Manuela teve ao serviço do Haddad lá
né, tornou ela muito mais conhecida nacionalmente do que jamais foi, eu acho, né? A Manuela é água mole, pedra dura, tanto bate, ela tá Pode ser o episódio do Green. porque ela teve- entra bem nas Green, campanhas, e a impressão que eu tenho é que ela vai desmoronando durante a campanha e ela chega lá bem pequenininha no final, né? Mas ela foi candidata a vice-presidente, né? Mas Uma tem, coisa... tem que ver a capacidade dela de fazer aliança com essas outras candidatas de esquerda que estão vindo, né? E o momento, né, gente, assim, a gente não vive o núcleo duro das conversas e das articulações. Eu pelo menos, Claro. converso com pessoas que vivem este núcleo duro. Esse núcleo duro é indevassável e as construções que se fazem ali, elas são peculiares. Às vezes tem um momento, né? Tem um momento que permite que a junção daqueles parceiros, né, produza um jogo, né, que tenha volume, que tenha relação com a cidade, que tenha projeto, né, e, enfim, e as campanhas se constroem com variáveis que estão invisíveis muitas vezes, outras não. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. O que é mais importante em termos de disputa de espaços de poder? Tá? Eleger um prefeito ou eleger vereadores? Uma base na Câmara de Vereadores. Eu provoco essa pergunta porque a gente tem visto, às vezes, excelentes prefeitos ou bem-intencionados ou governadores bem-intencionados que não conseguem ter minimamente uma base funcionando na Câmara de Vereadores ou na Assembleia Legislativa e que os seus governos vão de mal a pior. Muitas pessoas sempre depositavam toda a expectativa em cima da pessoa do prefeito, mas eu acho que isso é um pouco que acabou se perdendo nos últimos tempos devido às composições políticas que se fazem nesse país. Queria ouvir a opinião de você sobre isso. O que é mais importante, eleger um prefeito ou eleger a maioria dos vereadores? Se tu perde a prefeitura, mas tem a maioria dos vereadores... Depende para quem tu pergunta. Para o prefeito, é óbvio que ele, sem uma maioria na Câmara, ele tem um governo muito solapado, muito complicado. Eu tenho, enfim, alguns prefeitos que a gente conversa, que às vezes o cara tem 1, 2 vereadores. Ele tem uma vida muito difícil, ele tenta várias coisas e não consegue. Agora, para o eleitor dá mais importância pro voto do prefeito, sem sombra de dúvida. Entende? O vereador é o seguinte, hoje ele tem um candidato... Amanhã passa outro na rua dele, lá, dá o santinho, aperta a mão, dá um beijo, segura um bebê, ele pode trocar. E isso é um fenômeno que acontece basicamente com vereadores, até um pouco em menor intensidade, mas acontece muito na eleição para deputado estadual e federal. Tu acha que isso mudaria se a gente tivesse voto distrital? Ah, completamente. Acho que seria bem mais real o mundo de tu ter um representante da tua região ali, o eleitor ia dar muito mais importância para esse voto. Porque ele dá assim, o critério de escolha é o seguinte, o prefeito resolve o meu problema, entende? Ele vai resolver o buraco, vai resolver a lâmpada queimada, vai resolver o colégio do meu filho, se ele der uniforme melhor, se tiver as cadeiras tudo inteiras, se o lanche Mas tiver você acha que ainda bom. existe essa crença de que o prefeito pode fazer o que quiser? Sim. Tudo passa pela Não, Câmara fazer de o que Vereadores. quiser, não. Sim, mas olha que interessante, no ano passado, quando a gente estava fazendo pesquisas pelo Brasil, a gente, para alguns candidatos ao governo do estado, a senadores, etc., a gente, assim, lá no governo Temer, era governo Temer ainda, então a gente começava de cima para baixo, a gente dizia, o que vocês estão achando do governo Temer e tal, isso lá pelo meio do ano passado. Era horrível, Temer horrível, só tira direitos da população, era tudo crítica em cima do Temer. E daí a gente perguntava assim, por que vocês acham que ele que ele só faz coisa ruim? Ele só faz coisa ruim porque vinha de tudo, mas vinha assim, os empresários estão ajudando ele, enfim. Daí eu perguntava assim, mas vocês acham que quem detém o real poder em Brasília, lá no governo, quem tem mais poder, o presidente da República ou o Congresso Nacional, os deputados federais e os senadores? 90% de todos os grupos qualitativos, 90% das pessoas diziam o Congresso Nacional. Eu dizia, mas vocês acabaram de me dizer que não dão importância para o voto de deputado, que vocês escolhem indo para
para a zona eleitoral, vocês deixam para a última hora, trocam, não se informam. E que vocês dão muita importância para presidente da República. Se vocês mesmos estão dizendo que vocês acham que quem tem o real poder é o Congresso. Daí eles dizem assim, pois é, por isso que a gente acaba se ferrando, porque a gente sabe que o poder está no Congresso Nacional, mas não dá a devida importância. A gente deixa para escolher na última hora, não investiga a vida das pessoas, acaba votando porque passa alguém lá e dá um beijo na gente, aperta a mão, etc., e nunca mais vai aparecer na nossa rua, e etc. e tal. Então o eleitor acaba tendo essa coisa dual, entende? No fundo ele sabe que o vereador é muito importante, porque muitas vezes, principalmente como tu disseste, nas cidades do interior, muitas vezes ele indo lá, ele resolve o problema muito mais rápido do que indo lá, abrindo chamada à prefeitura, fazendo protocolo, etc. Mas ele acaba olhando muito mais para o seu prefeito, para o voto de prefeito, do que para o voto de vereador. Eu queria ponderar duas coisas aí, né? Para mim é inacreditável do ponto de vista assim, da complexidade, né, de que o governo Bolsonaro, por exemplo, esteja aprovando o que está aprovando no Congresso Nacional, dado o quadro de instabilidade que a gente vive hoje, né? As relações estão muito estressadas, né, entre judiciário, legislativo e executivo. Então, eu só posso botar isso na conta da articulação, né? Então, eu confesso que eu não tenho muitas informações sobre como é que isso está sendo costurado em Brasília, mas o fato é que o governo está fazendo avançar os projetos. Do ponto de vista local, aqui eu vou voltar, depois eu vou entrar no governo Leite aqui com um comentário que a gente não entrou ainda, né? Como observador da cena política, né, para mim assim, é outra coisa inacreditável como é que o PSDB demitiu o PP, né? Como é que o PSDB descontinuou o PP? A gente pode deixar isso para o último bloco, isso aí é a cereja do bolo. A gente volta. Tá. Então eu até pulo e a gente volta nisso depois. Tá. E também, para 2020, né, com a eleição municipal, para mim tem uma grande interrogação na política do governador Eduardo Leite, né? O que os prefeitos vão fazer e os prefeitos pressionam os deputados estaduais, né? Os deputados estaduais são dependentes, a maioria deles, né? Não todos, né? Tem candidatos que ultrapassam, que bypassam essa coisa da comunidade. Como o Zucco, né? O Zucco bypassou isso. 161 mil votos. Agora, a maior parte deles depende da relação com as cidades, né? Da onde eles recebem votos, 10, 12, 15 cidades. Então, o que vai acontecer com... O que os prefeitos vão... Como os prefeitos vão se movimentar, como isso vai impactar os deputados estaduais e como vai impactar a votação dos projetos do Eduardo Leite na Assembleia Legislativa. Isso, para mim, é um quadro que ele tem uma delicadeza aí, né? A gente vendo de fora, percebe que isso pode ter alteração. A ponto de comprometer... Ele está no início, ele vai para o 2º ano de mandato, ele se elegeu agora em 18, né? Me corrija se eu estou errado, né? Sim. Enfim, tem reeleição também só em 2022. Então, realmente é um ponto a ser observado aí no aspecto regional que a gente não tratou até agora, né? Pois é. Então eu vou ter que chamar os comerciais, mas antes eu vou deixar aqui a pergunta que vai abrir o próximo bloco, tá? Qual o papel das redes sociais na próxima eleição e quais são os cenários problemáticos no Rio Grande do Sul na política para 2020? Chamando os comerciais. Boa noite, voltando no segundo bloco, falando sobre eleições 2020, primeiras análises do cenário, num oferecimento Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. A pergunta que eu deixei aqui no final do primeiro bloco foi: qual será o papel das redes sociais para a eleição do ano que vem? Vai ser como foi na última eleição? O que vocês acham? Vai aumentar? Eu não tenho dúvida alguma, Fernanda, que esse processo ele é avassalador, como eu disse no outro bloco, né? E ele tem complicadores, né? Eu trabalhei
num grande jornal, num jornal diário há muitos anos, no início eu fui um período curto de jornalismo, e eu observava lá que às vezes o leitor mandava cartas lá para o jornal dizendo: vem cá, mas vocês disseram A, o que está acontecendo é B, por que vocês disseram A? E uma editora com quem eu trabalhei disse assim: veja, né, nós dissemos A e é A, né, não é B, né? Ele percebeu o que a gente disse de outra forma. Então, o que importa é como é que as pessoas percebem as coisas, não aquilo que tu diz, né? Por isso que quem conseguir construir uma narrativa, né, um modo de falar, né, que junte, né, a fala com a escuta, né, quer dizer, que tu unifique isso, né, vai avançar. E eu tenho certeza que aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul e no Brasil tem muita gente habilitada em fazer isso. Eu acho que esse é um elemento complicador, porque a gente vem no bojo aí de uma discussão muito pesada e muito intensa em cima de fake news, né, que é um tema vastíssimo, né, e então é uma arena com baixo controle. É uma arena com baixo controle, com baixa gestão, né, e com alto grau de intensidade. Né? E com baixo nível, eu complementaria. Muitas vezes. Muitas vezes. Eu diria o seguinte: em todo município que a gente faz pesquisa, estou falando de pesquisas eleitorais aqui, né? Todo município que a gente faz pesquisa, a gente pergunta quais são as redes sociais que as pessoas utilizam, né? A gente dá ali todas as opções, ou quase todas que existem, as mais conhecidas, né? 10, 12 ali, redes sociais. Continua sendo o primeiro lugar onde a pessoa se informa sobre política? Sim, mas... Isso é muito importante. Mas tem uma coisa, quando a gente pergunta para as pessoas se elas costumam conversar sobre política nas redes sociais, o número de pessoas que dizem sim é baixíssimo. Eu não vou dar os números aqui porque eu preciso vender pesquisa também. Mas o número é baixíssimo. Então, assim, existe muito ruído nas redes sociais, muita briga, muita fake news, muito robô, muita coisa acontecendo ali, mas a quantidade de pessoas normais do eleitor, do seu dia a dia lá, o perfil médio do eleitor é baixo. Por quê? Porque eles dizem que a discussão é muito rasteira, que as pessoas se ofendem e muitas dizem assim: eu já briguei até com amigos por causa dessas discussões bobas de política na rede social. Hoje, se começa uma discussão, eu saio. Eu não participo. Então, as pessoas acho que tiveram um estresse de política nas redes sociais. Então, assim, será importante nas próximas eleições? Acho que será muito importante, mas tem que achar o tom. Volta onde tu estivesse. Qual é a narrativa? Como que eu consigo informar sem assustar o eleitor? Porque hoje o eleitor diz o seguinte: não, é muita briga, eu não quero. E aí tu volta pro cara: eu não quero, é muita briga, eu não quero nem votar. Então tu tem um eleitor muito refratário. Tem que estudar isso, né? Os candidatos têm que entender o que pode, qual a intensidade, né, deste namoro aí, vamos tratar assim, né? Apoio do Eduardo Leite à reeleição do Marquesan. Vocês acham que tem alguma força isso, Marcelo? Já está dado esse apoio? Não, essa é uma pergunta. São do mesmo partido, seria estranho que não fosse. Com certeza. Pois o Eduardo Leite não concorreu à reeleição em Pelotas, né? Já citou que, em tese, ele é contra a reeleição, ninguém sabe o que vai acontecer, né, no final do seu mandato, vai depender, eu acho que muita água vai rolar aí ainda. Na eleição do ano passado, não existia, se vocês lembram, não existia contato nem lembrança de que Eduardo era do partido de Marquesan, né? Mas isso vai ter que sair, alguém vai ter que sair do armário aí, né, Marcelo? Não, mas isso foi um fato lá naquela eleição, não, né? Mas ninguém isso não falava. se sustenta numa reeleição do prefeito da capital em 2020. Mas assim, acho que Marquesan é candidato, né? Acho que ele é candidato à reeleição, acredito muito nisso. E acho que
para ele é importante, se o governador estiver desempenhando bem, enfim. A gente não sabe, vendo Mas de fora, eu acho que essa briga, daí voltamos lá, que a Fernanda quer deixar para o final, essa briga que está acontecendo com o vice do prefeito também é um complicador dentro do cenário, afinal foram eleitos. Eu vou acrescentar, acabei de receber uma informação aqui, que não sei se vocês tiveram acesso, mas o PP, após a demissão do governo, né, encalacrou agora o Eduardo Leite, porque os deputados do PP na Assembleia Legislativa estão entrando com um pedido de fim do plebiscito para venda do Banrisul. Tá? Então, assim, vão deixar o governador numa saia justa. Mas o que acontece? Aí podem votar? Podem votar a venda do banco sem precisar do plebiscito. Podem votar no plenário. Exatamente. É um movimento político, né? Porque se o governador não quiser vender o Banrisul, não é a Assembleia que vai vender, né? Mas é uma forma de tu marcar uma posição, né? De um ponto de vista, assim, da fadiga dos metais ou dos ruídos produzidos, né, por esses três agentes políticos, que é Marquesan em Porto Alegre, Leite no Estado e Bolsonaro em nível federal, eu diria que de um determinado ângulo, o Eduardo Leite é de longe o sujeito que mais gerencia bem esses ruídos, né? Ele teve impasses na Assembleia expressivos, né? Ele usa os melhores abafadores de ruído. A figura pública dele... Eu ia dizer isso, ele compôs uma maioria de 40 votos mas na assim, Assembleia. tu não tem da parte dele uma frase mal colocada, tu tem um gerenciamento da persona política dele bastante interessante. Não estou aqui fazendo juízo de valor, julgando se é melhor ou se é pior, né? Estou dizendo que comparativamente com Marquesan e com Bolsonaro, ele, nesse aspecto. Agora, por outro lado, voltando ao item que a gente estava, né? Você dizer mais escorregadio que Mussum. Pois é. Saboado, ninguém pega. Não, ele é muito hábil, né? Ele tem uma habilidade social, uma habilidade comportamental muito expressiva, né? Agora, por outro lado, a gente está vendo que o que pega no cidadão, o que pega no eleitor, às vezes é a batida seca e dura e clara, né? É isso, né? Mesmo que produza um monte de ruído em volta, como é o caso do Bolsonaro. Ele, de alguma maneira, aquilo faz sentido para muitas pessoas. Não faz para outras, mas, enfim, esse é o jogo da política, né? E eu acho que assim, o Marquesan estaria muito mais próximo de ser uma figura de opiniões fortes, né? Depois nós vamos entrar aí na questão localíssima dos partidos, né? Mas ele é uma figura de posições, às vezes, expressivas e fortes também, né? Às vezes contundentes, o que no plano da Câmara de Vereadores de Porto Alegre se revelou uma estratégia que não produziu o que ele esperava, né? Exatamente, eu concordo. Poderes atritados. Exatamente. Eu queria que vocês me falassem se vocês acham que o fundo eleitoral vai ser protagonista da eleição do ano que vem, o uso e o não uso do fundo eleitoral. Está aberta a palavra. Eu tenho certeza que o fundo eleitoral será muito determinante para várias candidaturas. Por quê? Porque o fim do financiamento privado das campanhas transformou o fundo partidário na única ferramenta disponibilizadora de recursos para campanhas. Eu sei que estou falando uma coisa óbvia, mas é uma coisa óbvia que não acontecia nas outras eleições. Mesmo ele sendo dirigido majoritariamente para os grandes partidos e para as campanhas de reeleição? Sim. Por isso que eu digo que por isso que eu falei aquilo, que as grandes bancadas de Brasília, e o fundo partidário é repartido de acordo com o número de deputados federais, estas grandes bancadas vão eleger os seus municípios preferenciais ou mais importantes e vão investir muito dinheiro nestes municípios. Porto Alegre será alvo de quais partidos? É uma pergunta. Há uma decisão nacional, né? Há uma decisão nacional, né? Quais partidos têm interesse aqui no Rio Grande do Sul, especificamente? Alguns, aparentemente, não têm. Sim. Tá? Vai ter o maior tempo de TV. Quase 6 minutos. Quem? Sim. PSL. Se tiver um candidato que consiga fazer uma boa composição,
é o candidato de direita com mais chances de levar essa O PT polarização. tem um grande número de deputados também, só que o PT do Rio Grande do Sul não é exatamente alinhado com a direção nacional do PT. Eu sei que a Gleisi até teve aqui agora ultimamente, mas historicamente sempre o Rio Grande do Sul foi um pouco rebelde Mas em relação se a candidata for a aos... Maria do Rosário, que é aqui com a Gleisi, a aí, coisa muda de figura. Aí muda, ok. Aí chove na horta dela. Se for a Manuela, não sei qual é o impacto disso. Ela foi Manuela vice não tem mais do fundo Haddad. partidário. Não, mas se o PT estiver junto com a Manuela, se essa sim. união que foi aventada aí... Porque para a Manuela é uma questão de sobrevivência política. Para o né? Melo também, né? Se não tiver fundos, o Melo não decola. O MDB tem interesse em Porto Alegre, o PDT tem interesse em Porto Alegre. Deixa eu provocar agora o Marcelo. O MDB... Está saindo, até onde eu sei as informações, está saindo Pablo Mendes, está saindo Walter Nagelstein, está saindo a comandante Nádia. A princípio fica o Caruso, o Melo e o Sequim. O partido vai reduzir a bancada pela metade, só com o troca-troca em março. Esse é um problema. E o apoio ao candidato Melo a prefeito, com isso aí não se esfacela a possibilidade? Esse é um problema sério, né? E, obviamente, isso deve estar sendo tratado aí nas instâncias, né? Mas a informação que eu tenho é que, digamos assim, se o MDB nacional não injetar recursos na campanha aqui, fica uma situação complexa, né? De administrar. Mas sobre o fundo em si mesmo, né, eu acho assim, e a imagem disso, as pessoas não entendem o que é o fundo. Né? Não. As pessoas não têm noção. Né? 20% da população sabe o que é, o resto não sabe. Né? O que é o fundo? Faz uma pesquisa. A maioria das pessoas não sabe que está pagando a campanha dos partidos e políticos que jamais votaria. O Novo, eu acho que foi um partido que eu acho que o primeiro partido em nível nacional que estruturou esse discurso do fundo, né? E abriu mão, acho que o Marcel, Sim. né? Não, enfim, todos os candidatos. O Camusato, né? É uma questão estatutária, não pode usar. Eles foram, acho que, digamos assim, eles trouxeram para si a questão da decência do uso do dinheiro público. A gente não quer o fundo. A gente acha que o fundo o fundo é impróprio, né? O fundo não é uma coisa adequada com o dinheiro do cidadão, né? Então, se tem algum partido que capitalizou isso, foi eles. Agora, a política real, o mundo real, ele depende de dinheiro, né, para fazer. E eu não estou falando aqui em corrupção, viu? Eu estou falando de dinheiro para sustentar uma campanha, de contratar mídia, mas aí social. os candidatos, por exemplo, vamos dizer que já aconteceu na eleição passada de candidatos de outros partidos não quererem usar o fundo e abrirem mão. Né? E esses candidatos, alguns deles, tiveram o apoio dos movimentos nacionais suprapartidários. Eu vou aqui citar alguns deles, inclusive, com programas de financiamento de campanha, de preparação de candidaturas. Renova BR, o Livres, o RAPS, o Avança Brasil, o Movimento Brasil 200 e o MBL. Todos estes terão candidatos na próxima eleição. E terão, sim, os seus queridinhos escolhidos, eu não estou aqui falando queridinhos de uma forma pejorativa, tá? Terão os seus escolhidos e essas pessoas terão mais facilidade em financiar suas campanhas com doações particulares, privadas, né? Pessoa física. E nós vamos ter o fenômeno que vai aumentar no Brasil, que são as bancadas dos movimentos. Que não é a bancada da bala, a bancada do agro, é a bancada do MBL, a bancada do Renova, a bancada do Livres, a bancada do Avança Brasil. E isso aí pode ser uma saída para quem não quer usar o fundo partidário. Agora, Fernanda, cabe uma pergunta aqui, né? Quer dizer, esses movimentos da sociedade civil, esses movimentos do protagonismo do cidadão, né? Que é uma coisa que vem de baixo para cima, né? Ele vem da sociedade para cima. Será que esses movimentos orgânicos, né, eles tinham que se institucionalizar, né? Institucionalização na teoria organizacional é quando você estrutura algo, né? Quer dizer, a vitalidade dele quando surge é exatamente essa dispersão, essa liquidez, essa diluição dentro da sociedade, Mas para a seleção dos candidatos, todos eles têm uma lista de princípios e valores rígidos. Eu, por exemplo, passei no Renova BR, mas abri mão. Há um termo de compromisso que tem que ser assinado.
Há uma série de regras que têm que ser cumpridas. Não vão te dar assim porque gostaram da tua cara. Há uma institucionalização no momento em que há uma seleção de candidatos para serem apoiados. Tá? E isso aqui, sim, pode mudar a dinâmica das relações dos partidos políticos. Inclusive, a gente pode debater isso agora no último bloco, eu tenho que chamar o comercial. Foi o motivo da briga do Ciro Gomes com a Tabata Amaral. Que ele disse, ela não está votando a reforma da Previdência defendendo os valores do PDT. Ela está defendendo os valores do movimento que elegeu e financiou a sua campanha. Não deixou de ser verdade. Para o bem da reforma da Previdência, mas aconteceu. Chamar os comerciais agora. Chegamos ao final, no último bloco do nosso programa, sobre o cenário, primeira análise do cenário para 2020. Esse programa passou voando, né, num oferecimento Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Eu resolvi deixar a palavra livre, né, para os nossos dois representantes aqui, Jefferson Jacques, do Instituto Métodos, o consultor de imagem e planejamento de campanha, o Marcelo Beltrán, e resolvi deixar a pauta livre para eles desenvolverem agora no final do programa. Quem quer começar? Marcelo. Eu vou falar de uma questão da paróquia aqui, né, que é a questão local também, mas no sentido da análise, né, da avaliação da conjuntura, não necessariamente de emissão de opinião, né? Mas a minha, assim, me espantou muito a condução local aqui das relações do Partido Progressista com o PSDB e com, entre eles, né? A forma como isso ocorreu, né? Eu acompanho a política há muito tempo, né? O PP é um partido estruturado, né? Mais estruturado que o PSDB no Rio Grande do Sul. O Paim é um gentleman, né? O Paim é uma criatura amável, é um né? cara educadíssimo. É um fidalgo, né? Todo mundo gosta de tratar com ele. E ele está voltando de férias, assim, e encontrando o que vai encontrar. Acho que voltou hoje. Né? Que não vai encontrar. Ia voltar hoje, ele chegou hoje de noite. Encontrando o que não vai encontrar. Inclusive, eu convidei ele para participar do programa, ele deve vir. E aí, é assim, o que é assim, indo para análise, não para emissão de juízo. Eu tô apenas constatando os acontecimentos. O que vai acontecer? Né? Fala para quem não sabe o que aconteceu, a demissão do gabinete completo do vice-prefeito enquanto ele estava viajando. Esta crise já vem há 60 dias, né? Ela se liquefez, esta relação pegou fogo, ela se esvaiu, né? Em uma relação sólida, que foi seguramente responsável pela ascensão do Marquesan ao cargo de prefeito, né? E os méritos do Marquesan também, né? Não estamos aí dizendo que os méritos foi só do PP. O que parece que vai acontecer? Eu acho que o Marquesan é um sujeito inteligente. Ele não fez isso sem uma retaguarda, sem um raciocínio do xadrez da cidade, né? Eu acho que está se avizinhando uma relação com o PTB. Eu também ouvi falar nisso. Eu acho que é o que mais assim está encaminhado para a cidade. E se isso acontecer, isso é uma relação estruturada e competitiva. O PTB é muito competitiva. É um dos partidos com a maior mobilização de rua que eu já vi na minha vida. Eu não tenho dúvida. Então, assim, a gente não pode subavaliar isso aí, né? Botando só na conta dos equívocos políticos ou da inabilidade da condução das relações na política, né? Não dá para colocar isso. Há uma estratégia aí por detrás. Deixa eu só fazer uma lembrança. Que há pesquisas aí. Deixa eu só fazer uma lembrança rápida. Lá atrás, na composição da coligação PP com Marquesan, houve nas prévias do Partido Progressista uma briga interna tremenda, porque uma parte do partido queria apoiar o Melo. 52 a 51, e uma parte do partido queria apostar numa novidade, queria ir de Marquesan. A parte derrotada, até onde eu saiba, tá? E venham aqui me dizer que não, a parte que foi derrotada, que queria ter apoiado o Melo, foi a parte que rompeu primeiro com o Marquesan agora. Tá? O que se sabe é isso. Porque querem candidatura própria, não querem mais andar a rebote. Só que, assim, respingou no vice-prefeito
o qual não é merecedor desse tipo de comportamento. Achei meio bárbaro isso de demitir a equipe inteira nas férias, eu nunca né? tinha visto isso, assim. Eu achei uma coisa super... Nem a Ieda fez isso com o Feijó. Não, e toda vez que se viu o vice-prefeito, ele foi leal ao prefeito, né? Sempre, até pelo perfil dele, como vocês disseram, uma pessoa que não há o que falar dele. Mas há mais ou menos uns 30, 40 dias atrás, eu vim aqui na RDC participar de um programa onde a entrevistada era a vereadora Mônica Leal, presidente da Câmara. E ela falava ali o turbilhão que estava acontecendo na Câmara, era justamente naquele momento do revota o IPTU ou não, estava bem naquele momento, e ela dizendo que estava sendo ofendida pelo líder do governo, enfim, desfiou aqui uma hora e meia de programa, uma série de problemas lá que já aconteciam em relação a PP e PSDB. Interessante que o PP é um dos partidos com o maior número de prefeitos e vice-prefeitos do Rio Grande do Sul. Ele tem uma capilaridade muito grande aqui, né? Um partido muito tradicional e muito organizado, né? Enquanto o PSDB tem bem menos prefeituras, né? Que eu me lembro aqui em Novo Hamburgo, Porto Alegre, Santa Maria e mais algumas de menor calibre. Então, assim, o PP foi muito importante nesta aliança e jogará, acredito, um peso muito grande para onde for, né, nesta eleição de 2020. Eu também acredito que o PSDB aparenta se estar conversando mais com o PTB, que é um movimento inteligente, né, ou bem pensado, vai buscar imagino. Um outro partido com estrutura. Exatamente, está trocando um estruturado por outro estruturado, né? Mas é interessante que eu duvido que nós tenhamos menos do que 15 candidatos nesta próxima eleição aqui de Porto Alegre. Até onde tu acha que isso vai? Até dezembro, até janeiro, até março? Março, né? Março, acho que Quando tu acha que a haverá gente uma consegue série ver de... Cai para 6 ou 7. Né? Não. Eu acho que nós teremos. Inscritos. Eu acho que teremos. Contando lá os partidos PSTU, PCO. Veraguaço. Mas é que eles sempre têm seus candidatos. Mas é que é importante em função terão muitos partidos que terão bastante verba partidária. Por exemplo, o PSD é um partido importante em Brasília, né? Tem aqui o meu ex-goleiro Danley, que é o deputado federal do partido aqui, ele quer ter uma candidatura, né? E a gente sabe que está conversando aí se ouve falar do Walter, já se ouve falar da Nádia também, enfim, da comandante Nádia. E agora se ouve falar da Nádia em outros partidos, quer dizer, está se ouvindo uma série de coisas, mas eu acho que em março isso afunila. Mas mesmo assim eu acredito que nós teremos alguma coisa entre 12 e 15 candidatos. Será um número enorme de candidaturas. Complica a vida do eleitor, fica mais difícil, né? E a gente mas tem que ver. Mas eu acho que elas vão acabar se aglutinando. A gente tem que ver assim quem é que vai ter mais proeminência lá. A esquerda que vai se unir e um outro candidato à direita numa possível coligação PSL, Democratas, PP, que poderia ser altamente competitiva. Se a esquerda estará todo unido ou não, fará muita diferença PRB, nessa eleição. que agora virou Republicanos, né? Eu fico pensando o seguinte... Cidadania da Anne Ortiz, desculpa te interromper, mas imagina um blocão composto, atrapalha os planos do Marquesan a reeleição, mesmo com o PTB estruturado. Eu faço uma pergunta aqui para vocês, não sei quanto tempo a gente tem, mas... 2 minutos. Nós tivemos mais não votos do que Marquesan teve na última eleição, né? A esquerda, por ter Marquesan e Melo, se retirou da eleição. Se nós tivermos Marquesan e qualquer outro candidato que não esquerda no segundo turno da próxima eleição, será que a esquerda vai repetir aquele movimento e deixar acontecer o que acontecer ou vai tomar papel? Aí vocês vão dizer, óbvio que depende quem estará contra Marquesan, mas isso é uma coisa que eu acho que dificilmente se repetirá aquele fenômeno todo. Porém, nós temos um contingente de pessoas que continua dizendo que vai anular o voto.
Como é que se Eu acho que busca daqui a isso? uns 3 meses a gente repete a pauta do programa com os mesmos convidados e faz uma reanálise. Já teremos pesquisas, né? fascinante Já teremos pesquisas, o que facilita bastante. O fascinante de tudo isso, de toda essa rodada de 1h30 que a gente está aqui, tudo que a gente disse hoje é relativo. É relativo. Esse é o fascinante. Tem muita água para passar embaixo dessa ponte. A gente tem movimentos que a gente não enxerga que estão acontecendo. Boa noite para todo mundo que assistiu o programa com a gente. Lembrando que tem Facebook, tem no YouTube e tem no canal 24 e 524 da NET. Todos eles simultaneamente. Obrigada pela audiência e amanhã nós vamos falar sobre a Constituição de 1988 com Antônio Augusto Maia dos Santos e Vinícius Boeira. Causas e consequências no Brasil atual. Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos, a evolução dos metais.